Hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu. São Carlos viveu no século XVI, século em que foi descoberto o Brasil, século da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, do Concílio de Trento e de outros tantos grandes santos dessa época turbulenta na história da Igreja, mas também de grandes santos. São Carlos era de família nobre, seus pais eram conde e condessa, porém muito virtuosos, muito piedosos. Seu pai recitava a liturgia das horas diariamente e ele então cresceu nesse ambiente católico. Seu tio, irmão de sua mãe, era cardeal e se tornou papa, o Papa Pio IV. Então, naquela época, os cargos eclesiásticos eram vistos mais como uma forma de ascensão social, de prestígio. Se falava em carreira eclesiástica. E ele, sendo sobrinho do Papa Pio IV, desde muito cedo quis ser sacerdote por vocação, mas sendo ele sobrinho do Papa, também muito cedo se tornou arcebispo, e arcebispo de Milão. Tornou-se também cardeal, por ele justamente ter esse parentesco com o Papa. E, no entanto, a sua vida de ascese, de penitência, de oração, fez com que, apesar desse nepotismo, de ele tão jovem, 22, 24 anos, já ser cardeal, já ser arcebispo de uma das dioceses mais importantes da Itália, o arcebispo de Milão costuma receber, inclusive, o título de patriarca, mas teve uma intensa atividade pastoral e, dentre as coisas que ocupavam a preocupação de São Carlos Borromeu, era a formação do clero. São Carlos fundou seminários, porque na época não existiam seminários. Então a formação do clero era extremamente precária e a imoralidade no clero era muito grande também. Então havia muitos padres em concubinato, que moravam com mulheres, havia muitos padres que eram extremamente ignorantes em relação à doutrina, em relação à teologia, quase analfabetos. E São Carlos se dedica especialmente à reforma do clero, à santificação do clero, fundando, como o Concílio de Trento havia determinado, fundando seminários, realizando sínodos e exigindo dos padres uma vida moral e espiritual mais condizente com a sua vocação. Porque, como eu disse, para muitos na época, ser padre, ser bispo era uma questão de carreira, era um meio de vida. São Carlos também visitava, ele era responsável por outras 15 dioceses, e ele visitava constantemente todas as paróquias da sua diocese, fazia visitas pastorais, sínodos diocesanos,
e durante a grande peste de Milão também visitava os doentes, abriu inclusive a sua casa, o Palácio Apostólico, para receber doentes, vendeu quase tudo aquilo que possuía, herança de família, bens da cúria, para socorrer os enfermos, os doentes. Então, São Carlos Borromeu é um grande exemplo de bispo que tinha tudo para dar errado, já que viveu numa época em que ser bispo, ser cardeal, era mais uma questão social, e ele que tinha todas essas facilidades. No entanto, Deus se aproveitou de tudo isso para fazer com que ele fosse um grande bispo e um grande colaborador para a reforma da igreja naquela época. O evangelho de hoje é o da parábola do bom pastor, do pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, que busca a ovelha que se perdeu. A parábola da dracma perdida. Essas duas parábolas falam da perda e do reencontro. São Lucas é conhecido como evangelista da mansidão de Cristo. Essas duas parábolas, junto com a parábola do filho pródigo, que vem em seguida, são as parábolas da misericórdia, manifestam o amor misericordioso de Deus. E nós, neste dia de São Carlos Borromeu, queremos rezar então especialmente pelo clero, pedir a Deus o aumento, a santificação do clero, os padres, os bispos, que o Senhor nos dê pastores segundo o seu coração, que sejam bons pastores, que busquem as ovelhas perdidas e cuidem do rebanho do Senhor. Amém.